dizer, o pessoal, eles estão aprendendo uma história do país e do mundo que não existe em lugar nenhum, não aconteceu, é uma ficção histórica. Quer dizer, uma ficção, na realidade, anti-histórica. Como é possível isso daí? O que está acontecendo aqui? O que vai acontecer com isso? O que vai acontecer, a gente teve uma amostra grátis essa semana. A esquerda se diverte aí falando essas bobagens, né? Elabora umas teorias absurdas sobre muitas coisas. Aí vem o Bolsonaro, que é um político burguês de quinta categoria, e bota uma multidão gigantesca nas ruas no 7 de setembro, enquanto que a esquerda não consegue sair de casa. E o pessoal não se dá conta disso daí. Aí eu vi, né, nos discursos dos bolsonaristas, eles falavam assim: nós estamos resgatando o patriotismo. A gente não precisa ser adivinho para entender que, com essas concepções históricas, a maior parte do país vai se inclinar para a direita. Existem aquelas pessoas que acham que para você ser um contestador, um radical, ou simplesmente porque eles são muito conformistas e no ambiente em que eles vivem isso aí é moeda corrente, você tem que baixar a ripa no próprio país, que isso daí seria uma mentalidade crítica e revolucionária. Não tem nada a ver. Mas quantos serão essas pessoas aí? Aí a direita aparece aí, né? E rouba a cena. 7 de setembro foi só da direita. A esquerda desapareceu no 7 de setembro. Desapareceu em todos os sentidos. Não fez um ato, porque no PT, PSOL, PCdoB, etc., vigora a ideia de que você não tem que... não pode ter nem uma remota possibilidade de confronto com os bolsonaristas. Então, meio que proibiram todo mundo de sair às ruas no 7 de setembro, apesar de que no 7 de setembro, no Brasil, a esquerda normalmente participa do grito dos excluídos, que é uma atividade que foi criada pela Igreja Católica, a esquerda da Igreja Católica, e tornou-se tradicional, o grito dos excluídos. O pessoal não foi. O pessoal tomou a decisão seguinte: deixa o Bolsonaro sozinho nas ruas. E o Bolsonaro, o que ele fez? Ele realizou atos verdadeiramente gigantescos. O ato do Rio de Janeiro, por exemplo, foi... Eu acho que para a gente ter uma coisa parecida com o ato que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente teria que voltar à campanha das diretas de 1984, e mesmo assim não sei se o Bolsonaro não saiu ganhando. De tão grande que foi o ato. Em São Paulo foi grande, em Brasília foi grande. Foi muito grande. E mais, dava para perceber que o Bolsonaro, que esses atos não eram atos como a gente viu na época dos atos coxinha contra o governo do PT. Não era a mesma coisa. Esse ato era um ato que tinha uma base popular. Tudo bem, não é a população mais pobre do Brasil. Mas estava lá a classe média mais pobre, os evangélicos, etc. e tal. Não era um ato de empresários, como eram os atos coxinhas. Não era um ato daquelas pessoas assim raivosamente que estavam lá por um interesse momentâneo. Há uma mobilização ideológica nos atos do Bolsonaro. Aí o pessoal destaca coisas que são bobas, né? O Bolsonaro falou um negócio que ele é imbrochável, pronto, né? O pessoal se concentrou nisso, coisa que para a maioria das pessoas que foi no ato não vira nada. Tem a menor importância. Quer dizer, o Bolsonaro tomou conta das ruas. Uma coisa que a gente vinha há muito tempo advertindo a esquerda para não deixar que a direita conquistasse as ruas. Agora, isso aí foi uma realização. Tudo bem. O ato foi financiado com muito dinheiro? Foi. O ato foi organizado por igrejas evangélicas e sei lá mais o que? Foi. Mas mesmo assim, né, são atos bastante grandes. E se a gente comparar esses atos com a mobilização da esquerda, Bolsonaro está ganhando de 10-0. Nós, antes da campanha eleitoral, nós falamos, é preciso uma campanha eleitoral combativa. Mas
Aí o pessoal do PT, não vou nem falar do resto, Boulos, etc e tal, porque eu acho que nem vale a pena comentar o que esse pessoal pensa. Vamos pegar o PT, que é uma coisa que vale a pena. O pessoal do PT botou na cabeça que eles não precisam fazer nada para ganhar as eleições. Eles precisam fazer um discurso direitista, pegar um pouco do lixo da burguesia, estilo Alckmin, botar o lixo no palanque lá para dizer que eles são ultramoderados, né? Até fizeram circular aí o rumor, né? O boato de que o Alckmin seria o ministro da Fazenda do Lula. Quer dizer, é uma coisa assim que você está na campanha, dá vontade de chegar lá e falar, não vou votar mais, porque assim é... Né? O pessoal perde a cabeça num negócio desse. Logicamente que nós não vamos fazer isso, mas que deve ter passado isso pela cabeça de muita gente, eu não duvido. Quer dizer, é uma campanha, é uma coisa de uma desmobilização total. Enquanto a direita mobiliza, o outro desmobiliza. A luta contra o Bolsonaro, né, não é uma luta que está sendo travada pela esquerda. A esquerda, na verdade, ela está torcendo pela burguesia, por um setor da burguesia que se confronta com o Bolsonaro. Ou seja, eles não estão nem no jogo. Estão fora do jogo. Estão na arquibancada. Aí eu vejo o pessoal lá, nossa, eu vi matérias assim, o Alexandre de Moraes deveria prender não sei quem e tal. É como se o Alexandre de Moraes fosse assim a lança do PT. Então vai lá, Alexandre de Moraes, faça isso. Vai lá, Alexandre de Moraes. Vai lá, STF, faça isso. Se apoia no aparato de Estado. O Brasil é uma porcaria. O governo brasileiro é uma porcaria. O Estado brasileiro é uma porcaria. Mas a hora que se trata de combater o fascismo, supostamente, né, porque isso daí tem que ser colocado entre aspas, qual é a principal arma do cara? O Estado brasileiro. Os juízes autoritários e... Aí não aparece toda aquela ideologia, né, do patrimonialismo, sei lá que tipo de bobagem que o pessoal usa para analisar o Brasil historicamente. O Brasil de hoje parece que não tem conexão nenhuma com o Brasil do passado. A única coisa ruim no Brasil é o Bolsonaro. Então, os brasileiros é uma porcaria total. Mas hoje, o Estado Nacional Brasileiro, que seria o resumo, né? Marx falou, o Estado é o resumo da sociedade civil. Então essa sociedade civil brasileira é uma porcaria total. A população negra nunca saiu da escravidão, os índios não sei o quê, as mulheres não sei o que lá. É o pior país do mundo, que mais mata mulher, que mais estupra, pior de tudo. E o Estado é o resumo dessa porcaria toda. Aí qual é a grande arma libertária do pessoal? O Estado. Não dá para entender. Se a gente aqui não consegue entender direito, imagine o povo. Com esse tipo de política, não vão para lugar nenhum. E aqui é preciso dizer claramente, se ganhar a eleição, que vai ser um golpe de sorte, porque não estão fazendo nada para ganhar a eleição, não vão governar. Bom, se botar o Alckmin na economia, adeus. O que o Alckmin vai fazer na economia? O Alckmin é um Fernando Henrique Cardoso, é como colocar o Fernando Henrique Cardoso na economia. É uma loucura. Então, o pessoal pode achar que a eleição está garantida, tudo, eu acho que não é assim, né? A gente sempre deve se lembrar das palavras sábias do corintiano Vicente Mateus, de que o jogo só acaba quando termina, né? E, portanto, o jogo não terminou, então não acabou. E, portanto, significa que, enquanto está em jogo, você pode perder o jogo. Mas o pessoal confia na sorte, né? Estão fazendo o possível e o impossível. O Bolsonaro, dessa maneira, o Bolsonaro vai dominar o país. Porque a política da esquerda é uma capitulação atrás da outra, porque a política está a reboque da burguesia. Então, por exemplo, inventaram toda essa farsa da luta contra o fascismo. Mas aí o Bolsonaro aprova um estado de emergência para despejar 50 milhões na economia. Todo mundo vota a favor do estado de emergência e dos 50 bilhões. Aí o pessoal fala, o Bolsonaro no 7 de setembro abusou, é abuso do poder. Aí eles ficam com aquela atitude de súplica diante do Alexandre de Moraes, para ver se o Alexandre de Moraes, o grande pai branco da esquerda, não vai lá e ataca o Bolsonaro, e o Alexandre de Moraes, nessa hora, né, para cortar a rede social do PCO, ele foi macho. E o abuso de poder do Bolsonaro? Não tem. No final das contas, o que a gente vê é o seguinte, o Bolsonaro faz o que quer.
E o pessoal fica só lá torcendo para ver se o Alexandre de Moraes, que é o homem do imperialismo da terceira via, vai lá derrubar o Bolsonaro. A última esperança de tudo isso é o seguinte: o Alexandre de Moraes não vai derrubar o Bolsonaro, não vai perseguir o Bolsonaro, não vai fazer nada contra o Bolsonaro, porque ninguém até agora fez nada contra o Bolsonaro. Né? É tudo jogo de cena, porque você pegar o Alan dos Santos não é atacar o Bolsonaro. O negócio dos empresários, ele fez, queimou os dedos e recuou. Foi a coisa mais audaciosa que ele fez, foi invadir a casa desses empresários. Mas isso aí também não deu em nada. Aí fizeram a CPI do Covid, não deu em nada. Uma coisa extraordinária é que a campanha eleitoral se desenvolve e o pessoal mal fala do problema do Covid. É um desastre completo, em todos os sentidos. Então a esperança é que o Alexandre de Moraes, que não fez nada, ele vai garantir a lisura do pleito, que é esperar demais da vida isso daí. O pessoal acreditar nisso aí, esperar demais da vida. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, de qualquer modo, né, com essa política, a esquerda toda é refém dos banqueiros, da burguesia. Inclusive a gente vê, né, que muitos dos candidatos da esquerda estão sendo financiados pelos banqueiros e pelas organizações internacionais. O Itaú e outros elementos típicos do governo PSDB, ultra neoliberais, estão financiando aí um monte de candidatos. O PT nos estados não tem presença nenhuma, entregou aí as candidaturas para tudo quanto é gente que não tem nada a ver com os trabalhadores, não tem nada a ver com nada. O pessoal, na verdade, praticamente nem faz campanha para o PT, veja-se o Freixo no Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma coisa, uma capitulação total. A ideia da esquerda é o seguinte: eles vão ganhar a eleição com a ajuda do Alexandre de Moraes, e uma vez que eles estejam no governo, eles vão mandar em tudo. Mentira. Eles estiveram no governo 14 anos e não mandavam em quase nada. E agora eles vão mandar menos ainda, se eles chegarem ao governo. O que não é uma coisa segura. Não tem a força, né, da esquerda, que seria a mobilização dos sindicatos e tudo mais, não existe. Essa força foi reduzida a uma campanha eleitoral direitista. Nesse momento aqui, a candidatura do Lula está bastante vulnerável, a gente já falou, foi mal no debate. 7 de setembro eles enterraram o chifre aí. Foi uma derrota total. Pode falar o que quiser, que isso, que aquilo, que o Bolsonaro, mas o Bolsonaro fez barba e cabelo. Fez barba, bigode, sobrancelha e cabelo. O pessoal está totalmente desnorteado. Né? Não sabe nem o que falar, o que criticar. E ainda estão cercados por esses malucos aí, cujo esporte preferido é botar o Brasil abaixo. Isso no momento em que o país está totalmente desprotegido diante do imperialismo. Então isso aí não pode dar certo. O Bolsonaro está comprando o povo com o auxílio aí. Se ele perder a eleição, ele vai continuar sendo uma liderança fundamental no país. Os aliados burgueses do PT e da esquerda não têm voto, não tem apoio, não tem nada. Bolsonaro passou o rodo aí, levou tudo embora. Essa é a perspectiva que nós estamos confrontados. Nós temos que fazer campanha eleitoral, logicamente, mas precisaria mudar isso daí, mas aparentemente nada disso vai mudar, né? Eu vi quem expressou melhor a política desse pessoal é um cara que escreveu o seguinte: o grande ato público vai ser no dia 2 de outubro, onde não vai haver, logicamente, nenhum ato público. O povo vai votar e sabe-se lá Deus o que vai acontecer nesse dia 2 de outubro. A burguesia não apoia o PT, a gente não sabe o que eles estão tramando aí, né? Mas uma coisa é certa: a julgar pelas colocações da maior parte dos empresários e tal, o pessoal prefere muito mais apoiar o Bolsonaro do que o Lula. Tem dúvida nenhuma sobre isso. Bom, uma última coisa sobre isso, que é muito importante, né? Quando você
fala muita bobagem e a realidade desmente você, melhor política é não falar mais nada. E aí, no dia 7 de setembro, toda uma coisa, uma versão, uma tese, uma teoria, que a esquerda estava gritando, né, mordendo por causa dela, desapareceu como se fosse fumaça, que é a tese do golpe bolsonarista. Aí o pessoal falou, não, 7 de setembro, tinha gente que estava vendo assim os camisas pardas do Hitler entrando no coisa, armado de fuzil e tudo mais. Aí o Bolsonaro faz um ato com o pessoal, umas mulheres de família, um pessoal e tal, o ato mais pacífico do mundo. Aí o pessoal deveria chegar e falar, mas e toda a tese do golpe? Porque se você vai dar um golpe de Estado, vamos supor que você vai na louca dar o golpe de Estado. O 7 de setembro é o momento de botar o pessoal na rua. Né? Botar essa tropa, mostrar força, mostrar aí que você está armado até os dentes, uma coisa que eu valha. Aí o ato era assim como é que se diz? Parecia assim uma atividade de escola. Crianças, mães. E o golpe? E o golpe, minha gente? Porque nós ficamos ouvindo falar desse golpe aí durante, no mínimo, 9 meses até agora. Todo dia era golpe, 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 golpe. Tem que dar poderes extraordinários para o Xandão, porque ele vai conter o golpe, porque o golpe. Aí o Bolsonaro faz o 7 de setembro. O pessoal não conseguiu encontrar um fiapo de golpe no ato do 7 de setembro e não fala mais nada. Ficaram enchendo o saco do mundo, tentando enfiar goela abaixo a tese do golpe. A gente falou 1 milhão de vezes, não tem golpe nenhum. Se tiver golpe aqui, o Bolsonaro vai levar um golpe. Não é ele que vai dar o golpe. E aí, para a gente ver o quanto vale essas análises políticas que o pessoal faz. O pessoal tinha que ser mais honesto com o seu público. Tem que explicar onde é que foi parar o golpe. Ainda vai ter golpe? Bolsonaro vai dar um golpe na eleição? Sim ou não? Ninguém fala mais nada. Acabou. Desapareceu. Quer dizer, é um fracasso. Tudo isso daqui, né, se o Lula não fosse candidato, isso daqui provocaria no interior da esquerda uma crise vulcânica. Porque o pessoal, todo mundo ia olhar e falar assim, nós não estamos indo para lugar nenhum, não vamos ganhar a eleição, não tem a menor coerência com o que a gente está falando, estamos a reboque da burguesia, explodia tudo. O que segura toda essa loucura aí é a pesquisa eleitoral que dá o Lula na frente. Se amanhã a pesquisa eleitoral mudar, isso vai dar uma crise inacreditável. Quer dizer, a esquerda brasileira toda está organizada mentalmente, intelectualmente, em torno do Datafolha e do Ibope. Se mudar a coisa aí, vai ser uma catástrofe. Porque não tem política, não tem nada. O Bolsonaro, ao contrário, com todo o primitivismo dele, porque ele é uma pessoa muito primitiva desse ponto de vista, ele vai para frente. E veja que coisa, de um lado você tem a esquerda, que deveria ter o patrimônio intelectual da política. Do outro lado você tem o Bolsonaro, que de intelectual não tem nada. Aí o Bolsonaro aparece com defesa da família, patriotismo e defesa da liberdade. E curiosamente não, e nós estamos vendo aqui uma coisa que é vital na política. É melhor ter uma orientação política ruim do que não ter nada. Porque essa orientação política ruim, no vazio, ela agrupa um monte de gente. Quem que não quer defender a família? Quem com exceção, evidentemente, do aloprado social, né? Quem que é contra o país? Só é o aloprado esquerdista que é contra o país. Aí o cara chega e fala assim, isso aí é gado, mas é muito gado, pô. O cara só pode terminar mesmo achando que o país é uma porcaria, porque o Bolsonaro, na própria pesquisa, ele tem aproximadamente 35% dos votos.
Quer dizer, ele vai evoluindo como uma liderança importante, principalmente diante do vazio do resto. Da burguesia você nem sabe o que eles querem. Fora deles falarem que precisa ter responsabilidade fiscal e outras atrocidades desse tipo, você nem sabe o que eles querem. Democracia, o cara fala, mas essa democracia que eles querem aí é arbítrio judiciário, censura, né? É violação dos direitos mais elementares de todo mundo, então não dá para levar a sério que eles estão na defesa da democracia. É uma desmoralização total. Nessa altura do campeonato é muito difícil de mudar isso daí, porque nós estamos naquele negócio, nós estamos na inércia do problema eleitoral. E como nós já dissemos anteriormente, a eleição ela não é na rua. Você anda na rua, não tem eleição. Porque o TSE proibiu todo tipo de campanha eleitoral de rua. A eleição é uma coisa que acontece na Bandeirantes, na Globo. Esse é o único. O sociólogo gosta de usar a expressão espaço público, né? Então, nessa eleição aqui, a gente pode dizer que o espaço público é o estúdio da Globo. Quer dizer, está todo mundo na mão desse pessoal, exceto o Bolsonaro, que resiste a isso tudo. Mas a esquerda está totalmente na mão desse pessoal. E, ao que tudo indica, o medo do Bolsonaro, que nessa altura já é uma coisa totalmente irracional e fantasiosa, vai levar o pessoal cada vez mais à direita. Eu vi, por exemplo, no 247, na véspera do 7 de setembro, e durante e depois, o pessoal fala assim, Bolsonaro está fazendo uma ruaça. Quer dizer, convocar o ato público é uma ruaça. Pode ter uma posição mais direitista do que essa? Não. Aí eu tinha uma foto que mostrava os juízes do STF num caixão, que é uma coisa que a esquerda sempre fez, é tradicional, então é uma forma de protesto. Aí a manchete era, Bolsonaro quer os juízes mortos. Uma alegoria que você faz num protesto, que é tradicional da esquerda, já é uma tentativa de assassinato. Daqui a pouco, você não pode falar nada porque está proibido. Não pode sair na rua porque é ruaça. Não pode fazer protesto porque é isso. E não tem que defender as instituições, que isso é uma porcaria total, né? Lembrando que o Brasil é uma porcaria até hoje, portanto as instituições têm que ser uma porcaria também. E elas efetivamente são uma porcaria. Aí você tem que defender a porcaria. Aí você tem que defender os bancos. Aí você tem que defender que o imperialismo vá na Amazônia para conter os criminosos da Amazônia. A esquerda entrou numa pista aí, né, da qual ela não consegue sair, que é uma coisa que conduz ao mais completo desastre. E só para mostrar que isso daqui não é uma especulação ociosa, veja-se o que está acontecendo com a esquerda chilena, argentina, e o que vai acontecer com a esquerda colombiana em breve.